Lei Complementar 662 de 2007, de 28 de novembro de 2007. Intui o Estatuto e o Plano de Carreira para os servidores do Magistério Público Municipal de Blumenau e dá outras providências. Vamos lá então. Capítulo 1. Do Estatuto e do Plano de Carreira. Capítulo único. Da instituição do Estatuto e do Plano de Carreira. Artigo 1º. Ficam instituídos o Estatuto e o Plano de Carreira para os servidores efetivos do quadro de pessoal do Magistério Público de Blumenau. Título 2 do Estatuto. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 2. Aplicam-se aos servidores efetivos do Magistério Público Municipal as normas previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau, acrescidas das disposições específicas estabelecidas nesta lei complementar. Artigo 3º. São servidores do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal aqueles legalmente investidos no cargo público de provimento efetivo para exercer atividades de docência, professor, educador, de suporte pedagógico, coordenador pedagógico. Artigo 4º. Para os efeitos do Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal, considera-se 1. Servidor público, a pessoa física legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou de provimento em comissão. 2. Cargo público, o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos. 3. Cargo de carreira, aquele que se escalona em padrões de vencimento para acesso privativo de seus titulares. 4. Cargo em comissão, aquele declarado em lei de livre nomeação e exoneração, destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 5. Profissionais do Magistério da Educação, docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. 6. Funções de magistério, as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Capítulo 2. Dos princípios e diretrizes do magistério. Artigo 5º. O Magistério Público Municipal reger-se-á pelos seguintes princípios e diretrizes: garantia de condições para o acesso, permanência e sucesso dos educandos nas unidades municipais de ensino. 2. Gestão democrática do ensino público municipal na forma da lei. 3. Respeito aos indivíduos e suas diferenças. 4. Trabalho coletivo como forma de garantir o projeto político-pedagógico das unidades educacionais na sua elaboração, cumprimento, constante avaliação e redimensionamento. 5. Função social da escola pública municipal, dos centros de educação infantil e das demais unidades educacionais mantidas pela municipalidade. 6. Participação efetiva na vida da comunidade escolar, assegurando a crescente melhoria do ensino ministrado nas unidades educacionais do município.
7. Valorização dos profissionais de ensino. 8. Consciência social e comprometimento com as transformações sociopolíticas, educacionais e da sociedade em geral. 9. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Parágrafo único. A valorização dos profissionais de ensino de que trata o inciso 7 será assegurado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, por este Estatuto e pelo Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, por meio de 1. Condições dignas de trabalho. 2. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 3. Aperfeiçoamento profissional continuado. 4. Evolução funcional baseada em níveis de titulação e incentivo de progressão por qualificação do trabalho docente. 5. Período reservado a estudos, com cursos de formação continuada, planejamento e avaliação, incluídos na carga horária de trabalho. Artigo 6º. Fica instituída como atividade permanente da Secretaria Municipal da Educação a qualificação profissional dos servidores efetivos do quadro do Magistério Público Municipal. Artigo 7º. São objetivos da qualificação profissional: 1. Estimular o desenvolvimento funcional, criando condições próprias para o aperfeiçoamento dos servidores mediante a formação continuada e permanente. Possibilitar o aproveitamento da formação e das experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. 3. Propiciar a associação entre teoria e prática. 4. Criar condições à efetiva qualificação pedagógica dos servidores por meio de cursos, seminários, conferências, oficinas de trabalho, implementação de projetos e outros instrumentos, para possibilitar a definição de novos programas, métodos e estratégias de ensino adequados a transformações educacionais. 5. Integrar os objetivos de cada servidor do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal às finalidades das políticas de educação municipal. 6. Criar e desenvolver posturas e valores adequados ao digno exercício das atribuições do quadro do magistério. 7. Possibilitar a melhoria do desempenho do servidor no exercício de atribuições específicas, orientando-o para a obtenção de resultados esperados na implementação de políticas públicas de educação municipal. 8. Promover a valorização do profissional da educação. Artigo 8º. A qualificação profissional, implementada por intermédio de programas específicos, qualificará o servidor para o seu desenvolvimento funcional nas carreiras que compõem os quadros de pessoal do Magistério Público Municipal e abrangerá as seguintes ações: 1. A implementação pedagógica por meio de cursos de magistério de nível médio, graduação, pós-graduação e nível de especialização em áreas afins à educação. 2. O aprimoramento profissional mediante cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em áreas afins à educação. 3. A atualização permanente dos servidores. Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação referidos nos incisos 1 e 2 deverão ter a duração mínima de 360 horas. Artigo 9º. Compete à Secretaria Municipal da Educação 1. Identificar as áreas e servidores carentes de qualificação profissional e estabelecer ações prioritárias. 2. Elaborar anualmente o programa de qualificação profissional para o quadro de pessoal do Magistério Público Municipal. 3. Planejar a participação do servidor integrante dos quadros de pessoal do Magistério Público Municipal, dos cursos e demais atividades voltadas à qualificação profissional, adotando medidas necessárias para que os afastamentos não causem prejuízo às atividades educacionais.
4. Estabelecer as datas de realização das atividades constantes dos programas de qualificação. 5. Divulgar as datas de realização, locais, nomes dos participantes, conteúdo dos cursos e critérios de avaliação dos resultados obtidos pelo servidor. 6. Adotar medidas necessárias para que todos os servidores tenham iguais oportunidades e condições de qualificação. 7. Cumprir os critérios de indicação de servidores efetivos para frequentarem cursos de mestrado e doutorado. 8. Elaborar relatórios sobre as atividades realizadas, indicando a população alcançada, os resultados obtidos, os custos e as medidas que deverão ser adotadas para o constante aprimoramento dos programas de qualificação. Parágrafo único. O Programa de Qualificação Profissional para os quadros de pessoal no Magistério Público Municipal, com o seu detalhamento, definição de instrumentos e custos, será aprovado pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 10º. Os cursos de aperfeiçoamento e de formação continuada e permanente que integrarão o Programa de Qualificação Profissional objetivarão constante atualização e avaliação do servidor, habilitando-o para o seu desenvolvimento na carreira. Os cursos de formação continuada e permanente serão conduzidos: 1. Pela Secretaria Municipal de Educação, sempre que possível. 2. Por profissional ou instituição especializada mediante convênio na forma da legislação. 3. Mediante encaminhamento do servidor a organizações especializadas, sediadas ou não no município. 4. Por meio de realização de programas de educação adequada. Os resultados obtidos pelos servidores nos cursos de formação, organizados ou credenciados pelo município, serão considerados para o efeito de desenvolvimento na carreira, observadas as seguintes condições. 1. Que seja assegurada iguais possibilidades e condições de participação a todos os servidores, de acordo com critérios estabelecidos e regulamento específico. 2. Que os critérios de escolha sejam amplamente divulgados. Artigo 11. Poderão participar dos cursos de qualificação profissional oferecidos pela Secretaria Municipal da Educação os servidores que estiverem exercendo suas funções na rede municipal de ensino. 2. Cedido para outros órgãos municipais e desempenharem atividade socioeducativa. 3. Desempenhando mandato eletivo no sindicato da categoria, na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau ou na Cooperativa da Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Vale do Itajaí, a Blucred. Artigo 12. Os programas de qualificação serão elaborados e organizados anualmente em articulação com a Secretaria Municipal de Administração, a tempo de serem previstos os recursos necessários à implementação na peça orçamentária. Artigo 13. Independentemente dos programas de formação, a Secretaria Municipal de Educação realizará reuniões de estudo e discussão de assuntos educacionais, bem como para divulgação e análise de leis e outras normas legais, visando facilitar o seu cumprimento e execução. Artigo 14. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, obtido em universidade e institutos superiores de educação. É admitida como formação mínima para o exercício da docência na educação infantil a oferecida em nível médio, a modalidade normal. A educação básica compreende no âmbito do Sistema Municipal de Ensino a educação infantil e o ensino fundamental, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, incluindo as modalidades de educação especial e educação de jovens e adultos. Artigo 15. A formação dos ocupantes do cargo de coordenação pedagógica ou coordenador pedagógico para a educação básica será feita em curso de graduação em pedagogia ou graduação com licenciatura plena e especialização em nível de pós-graduação na área de gestão escolar, com carga horária mínima de 360 horas
e comprovada experiência de docência na educação básica, de no mínimo 2 anos. Artigo 16. A formação dos ocupantes do cargo de professor para a educação especial será feita em curso de graduação em pedagogia com habilitação em educação especial, graduação com licenciatura plena em educação especial, bem como pedagogia normal superior ou licenciatura plena, acompanhada de especialização em nível de pós-graduação na área de educação especial, com carga horária mínima de 360 horas e experiência comprovada de docência na educação especial, e de no mínimo 2 anos. Capítulo 3º da lotação. Artigo 17. Todo membro do Magistério Público Municipal terá uma lotação específica e será indicada quando de sua nomeação ou enquadramento funcional. A lotação funcional nas unidades educacionais é fixada por ato da Secretaria Municipal da Educação em função das necessidades da rede municipal de ensino. Quando houver alteração no número de alunos matriculados, extinção de escolas ou regulamento que implica na diminuição dos servidores lotados em determinada unidade educacional, o servidor atingido deverá ser removido para a escola de sua escolha que apresentar vaga, observados pela ordem os seguintes critérios: 1. Aquele que manifestar interesse prévio. 2. Aquele que tiver o menor tempo de serviço na unidade escolar e for solteiro. 3. Aquele que tiver o menor tempo de serviço na unidade escolar e for casado sem filhos. 4. Aquele que tiver o menor tempo de serviço na unidade escolar e tiver filhos. Artigo 8. A lotação indica o número de cargos de uma unidade educacional, dimensionada periodicamente por disciplina, especialidade, área de estudo, classe ou atividade, visando a manutenção do ensino em nível coerentes nas áreas de competência do município. Artigo 19. O redimensionamento do plano de lotação das unidades educacionais e dos demais órgãos que compõem a Secretaria Municipal da Educação será estabelecido anualmente por portaria emitida pelo titular da Secretaria. Artigo 20. Caberá ao diretor e aos coordenadores pedagógicos de unidades educacionais organizar e compartilhar horários das classes e turnos de funcionamento visando o cumprimento da proposta educacional da Secretaria Municipal da Educação de acordo com o plano de lotação aprovado. Artigo 21. Cabe ao titular da Secretaria Municipal da Educação baixar normas complementares para o procedimento de distribuição dos profissionais de educação nos órgãos e unidades educacionais da rede municipal de ensino. Capítulo 4, ou 4º, da jornada de trabalho. Artigo 22. A jornada de trabalho do professor do quadro de Magistério Público Municipal será: 1. De 40 horas semanais para os docentes que atuam nas turmas de educação infantil. 2. De 20 e 40 horas para os docentes que atuam nos anos séries iniciais do ensino fundamental e educação especial. 3. De 20 e 30 e 40 horas aulas semanais para os docentes que atuam nos anos séries finais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Artigo 23, ou 23º. A jornada de trabalho do servidor ocupante do quadro de educador e de coordenador pedagógico será de 40 horas semanais. Artigo 24º. O professor poderá ministrar aulas acima da jornada normal de trabalho e perceberá, nesta hipótese, o adicional de 1,5% por hora-aula excedente ministrada, calculado sobre o valor do padrão de vencimento do cargo, limitadas a 10 horas aulas semanais.
Artigo 25º. O professor cumprirá integralmente a jornada semanal de trabalho, inclusive em mais de uma unidade educacional, se necessário. Artigo 26º. Fica autorizado o professor efetivo e estável a aumentar e reduzir a carga horária semanal de trabalho em definitivo para o atendimento de necessidade da administração. Artigo 27º. O aumento de carga horária poderá se dar até o limite de 40 horas, com o aumento proporcional do respectivo vencimento. Artigo 28º. A redução de carga horária com a redução proporcional de vencimentos poderá se dar até o limite de 20 horas aulas para os ocupantes do cargo de professor que atuam nos anos séries iniciais do ensino fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos. 2. 20 horas para os ocupantes dos cargos de professor que atuam nos anos séries finais do ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos. Parágrafo único. As regras de redução previstas no caput não se aplicam a professores que atuam nas turmas de educação infantil. Artigo 29º. Fica instituído o processo de habilitação destinado ao aumento da carga horária semanal de trabalho dos professores, que será deflagrado pela Secretaria Municipal de Educação no segundo semestre do ano letivo, sempre que houver vaga em determinada área de atuação. O processo de habilitação será regulamentado em edital publicado em órgão oficial em todas as unidades educacionais do município, com no mínimo 10 dias de antecedência do início do prazo de inscrição dos candidatos e terá validade pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. O processo de habilitação será coordenado por comissão designada pela Secretaria Municipal de Educação, composta por 5 servidores públicos, sendo um indicado pelo sindicato da categoria. Artigo 30º. São condições para a participação do processo de habilitação: 1. Efetividade e estabilidade no cargo. 2. Estar em efetivo exercício no cargo na Secretaria Municipal de Educação. 3. Não ter sofrido penalidade disciplinar resultante de processo administrativo nos últimos 36 meses, contados da data de publicação do edital. 4. Não apresentar falta injustificada nos últimos 12 meses, contados da publicação do edital. 5. Ter obtido aprovação nas 2 últimas avaliações de desempenho realizadas. Parágrafo único. A simples habilitação não garante ao servidor direito ao aumento de carga horária pretendido. Artigo 31º. O processo de habilitação constará de 1. Prova de títulos vinculados à área de atuação, excluídos aqueles exigidos como pré-requisito para a posse no cargo ocupado, devendo os títulos e pesos serem fixados no edital. 2. Avaliação de saúde ocupacional e, se necessário, exame clínico e exames complementares de caráter eliminatório que serão realizados por junta médica oficial do município ou por profissionais credenciados para os servidores que tenham registro de afastamento médico por período igual ou superior a 30 dias nos últimos 12 meses, contados da deflagração do processo de habilitação. Parágrafo único. Em caso de empate entre 2 ou mais servidores habilitados para a mesma vaga de atuação, aplicar-se-ão os seguintes critérios: 1. Maior pontuação na prova de títulos. 2. Maior tempo de efetivo exercício na rede municipal de ensino. 3. Maior tempo de permanência em sala de aula na rede municipal de ensino. 4. Maior tempo de efetivo exercício nos órgãos da administração direta e indireta do município. Artigo 32, o 32º.
O processo de habilitação será realizado nas unidades educacionais municipais em que existir a vaga. Artigo 33º. A homologação das inscrições e dos servidores habilitados será fixada nas unidades educacionais onde for realizado o processo. Parágrafo único. O servidor poderá recorrer da homologação das inscrições e dos nomes dos servidores habilitados no prazo de 5 dias, contado da divulgação, mediante requerimento fundamentado dirigido à comissão coordenadora do processo, que decidirá em igual prazo. Na próxima sessão, iniciaremos a partir do artigo 34º.